Olá você, seja bem-vindo a esse canal. Por aqui eu falo sobre segurança química e higiene ocupacional, sobretudo os agentes químicos de interesse da higiene ocupacional. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu estou gravando para falar sobre os agentes químicos que têm limites de exposição ocupacional, porém com diferentes frações. No primeiro vídeo eu falei sobre fração inalável, hoje eu vou falar sobre os agentes com limites na fração torácica, e no próximo eu vou falar sobre a fração respirável. Então, se é esse tipo de conteúdo que você consome e tem interesse em continuar acompanhando, pode seguir aqui esse canal que você vai ficar bem informado. Além das descrições aqui embaixo, vai ter também nossas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo? Eu estou aqui então para falar sobre frações de particulados e os dispositivos que são utilizados para coletar esses diferentes particulados. Quando eu falo em particulado, vale lembrar que ele também é aplicado para sólidos e para líquidos, que a gente sempre acaba pensando que é só sólidos, né? Não, mas são para líquidos também. Então, eu tenho aqui na fração inalável, que eu já falei, quem são eles? São particulados com aerodinâmico aqui, com micrômetro menor que 100. E eu utilizo para fazer a coleta desse tipo de particulado um separador de partícula do tipo IOM. Claro que isso tem previsão dentro da estrutura legal, regulamentação e etc. São previsto, inclusive esta regulamentação aqui é prevista na ISO 7708, que você acaba encontrando lá no anexo C da CGH. Então, só que hoje nós vamos falar do torácico, né, que são aquele tipo de poeira com penetração além da laringe, ou seja, ele tende a se depositar nos pulmões, no tórax, na região torácica. São partículas menor que 25 micrômetro, e para fazer essa coleta, né, desse material, a CGH ela nos diz o seguinte, que esse material é coletado com ciclone do tipo BGI, que é um separador de partículas, com aerodinâmico aqui de menor que 25 micrômetro. E ele tem 50% de eficiência, que ele foi projetado para coletar particulados aerodinâmicos menores que esse valor. E é isso que a gente vai verificar, né? Então, eu tenho aqui um ciclone do tipo BGI e também utilizando um cassete de 3 seções. No próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre a fração respirável, que ela é eu acho que ela é mais utilizada do que o BGI, e também o outro que é bastante utilizada é o IOM, tá bom? Mas vamos lá. Aqui eu tenho, então, as substâncias com limites de exposição ocupacional na fração torácica. Quando a gente abre a CGH, são poucas que têm esse tipo de limite. Eu tenho lá o ácido sulfúrico, a poeira de algodão, poeira bruta de algodão, tá? Metais duros, contendo aqui o carboneto e tungstênio, e também o cobalto, né? Aqui eu tenho o BGI e aqui o cassete, que tem a descrição aqui, que é um cassete de poliestireno de 37 milímetros de 3 seções, com filtro de éster de celulose, com porosidade de 0,8 micrômetro. E se for utilizado esse dispositivo aqui, o que a ISO 7708 e a EN ela nos reporta, ela dá como garantia, né? Então, garante que o tamanho das partículas coletadas correspondam à fração torácica definida pela norma. Então, se utilizar o BGI, o cassete e a vazão adequada, a vazão aqui é de 1,6 litro por minuto, você tem certeza que aquele material que está ali sendo coletado, de fato corresponde a esta fração desejada, que é a fração torácica. E essa curva de eficiência, né, essa curva de eficiência de coleta de 50% para as partículas com tamanho de 10 micrômetros. Ou seja, olha a eficiência que esse método, que esse procedimento validado te garante. Então, como é importante fazer um reconhecimento de forma adequada, fazer o enquadramento da fração e utilizar todos esses dispositivos que são normativos, né, previsto aí em normas internacionais para fazer esta coleta, para ter segurança aí na hora de apresentar um resultado. Claro que quando a gente vem para a nossa legislação brasileira, nós temos que adotar, principalmente porque está dentro do arcabouço legal da legislação previdenciária, que para fazer coleta de material particulado, sólido, eu vou ter que usar a NHO 08 e a NHO também 07, que é para calibração de bomba, né? Calibração inicial e final. É uma norma que já está bem desatualizada, a gente utiliza muito pouco, somente para usar como referência, principalmente essa vazão inicial e final, e essa diferença de inicial e final, ela não seja
maior que 5%, né, dessa inicial para final, porque isso invalida a amostra, ou seja, são cuidados, a parte técnica de fato de campo que a gente tem que ficar observando. Quando a gente vem aqui para a norma que trata sobre bomba, uma pergunta que aparece com frequência é assim: eu devo calibrar minha bomba? Bom, a bomba ela não deve ser calibrada, ela deve ser ensaiada. O que ensaio é esse? É um ensaio de desempenho para compensar esse fluxo, né? Ou seja, ela não tem que ter uma vazão inicial e uma vazão final, e essa vazão ela não pode ser diferente de 5%. Pois é, então nós temos a ISO, que é a 13137 de 2002, e não a de 2013, como a gente vê bastante o pessoal divulgando. Na verdade, essa norma foi atualizada em 2022 e ela trouxe, ela já tinha, né, mas agora ficou mais claro, sobretudo os ensaios de compensação, ou também chamado ensaio de desempenho de bomba de amostragem, que avalia se a bomba consegue manter uma vazão constante, mesmo que a variação de pressão do sistema, garantindo aqui precisão de coleta de poluentes. Olha que interessante. Então, esse ensaio aqui é o que o pessoal, quando manda para o laboratório, eu queria que calibrasse minha bomba. Na verdade, é fazer um ensaio de desempenho, porque não existe calibração para bomba. Só existe, então, esse ensaio, que é para você garantir que, de fato, sua bomba esteja trabalhando dentro dessas características, tá bom? Mas, para te ajudar nesse sentido, sobretudo quando se fala de agentes químicos, a grande dificuldade que o pessoal tem é de reconhecer. Você observar um processo e dizer assim, eu já sei o que eu vou avaliar ali dentro daquele processo. Nós montamos um curso, que é o curso de agentes químicos para a higiene ocupacional, que vai ocorrer aqui em São Paulo, nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Tem patrocínio da Uniscientific Group e do laboratório Crompac, né, que é o laboratório de calibração, e o laboratório de análise química, que vai estar presente no curso ao longo desses dias, dando todo o suporte necessário para que você não tenha nenhuma dúvida quando o assunto for agentes químicos. Principalmente, se você tem dificuldade de reconhecer, nós vamos pegar diversos estudos de caso, reconhecer, elaborar estratégia de amostragem, mostrar os dispositivos, quais são eles que devem ser coletados na fração inalável, torácica, respirável e todos os outros, com estudo de casos reais para que você tenha esta segurança, montar estratégia de amostragem, preencher planilha de campo, calibrar a bomba com todo o conjunto para fazer a coleta e saber como instalar, o tempo de coleta, como consultar métodos, enfim, o principal, reconhecer o que eu vou coletar. Depois que eu reconheço o que eu vou coletar, eu tenho segurança para montar os equipamentos, calibrar e, sobretudo, interpretar esse resultado quando chegar do laboratório. Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. A gente se vê no próximo, que eu vou falar sobre fração respirável. Forte abraço e até lá!